Será que você diz, oh my gosh, my English is terrible? Ou meu inglês é péssimo, eu não sei falar inglês, é muito difícil, na hora de falar eu travo, eu consigo compreender, mas eu não consigo falar. Será que você já falou alguma dessas sentenças? Você já usou alguma dessas frases para caracterizar ou descrever o seu inglês? Então até o final desse vídeo eu tenho certeza que você vai mudar um pouco de opinião, ou talvez pelo menos você vai tentar se esforçar para se programar e pensar de uma forma diferente, ok? Bom, olha só, quando você diz eu sou péssimo em inglês, o que acontece aqui dentro do seu cérebro? Uma coisa que talvez ninguém fale é que aprender uma língua tem muito mais a ver com como você se sente, como você pensa aqui, né? E você se sente aqui, do que de fato as palavrinhas que você aprende. Porque assim, olha, pensa comigo. Quando nós aprendemos português, nós aprendemos vendo, né, as pessoas, body language, e nós aprendemos ouvindo, que na verdade são os únicos dois periféricos de entrada mesmo, certo? E olha só, o que acontece quando nós nos tornamos adultos? Quando nós nos tornamos adultos, nós meio que esquecemos de como aprender. Na fase adulta, nós já criamos algumas crenças em relação a algumas coisas. E, por exemplo, muitas pessoas têm a crença de que falar inglês é difícil, ou que são péssimos em inglês, que inglês não é pra eles, e eles são tímidos e por isso não falam, eles erram muito, ou têm medo do que as pessoas vão pensar, e isso é exatamente o que eu sentia, tá? Eu estou falando sobre a minha experiência pessoal, e eu falo muito isso aqui no canal, eu gosto de falar sobre a minha experiência, eu gosto de falar sobre coisas que eu vejo com os meus alunos, e eu tenho certeza que a partir do momento que você começa a se programar, que você entende que tipo de aluno você é, as coisas começam a mudar. E eu não sei você, mas muitas das vezes que eu ia falar inglês, eu travava de uma forma, e a única coisa que acontecia era lágrimas, né? Agora, parece até, eu dou até risada, mas na hora eu chorava muito, eu ia pra casa, eu achava que eu nunca ia aprender. Eu ligava pra minha mãe e falava, olha, eu vou embora, eu tava em Londres, né, fazendo meu primeiro intercâmbio, e eu falava, mãe, eu vou embora, isso não é pra mim e tal. E uma coisa que minha mãe sempre falava, respira, amanhã é um novo dia, dorme. Se amanhã você ainda tiver a mesma opinião, que, né, que você tem que vir embora mesmo, porque você não vai conseguir, se você se der por vencida e você desistir, aí você volta pro Brasil. Mas até então, dorme, reflete, pensa realmente se você não tem capacidade, né? Se outras pessoas têm capacidade, por que você não tem? E o que você poderia fazer, uma coisa que minha mãe sempre falou, o que você pode fazer para mudar essa situação, né? Quanto que você pode ser disciplinada e quanto que você pode se esforçar, né? E que você talvez não esteja se esforçando o suficiente. Aí eu ia dormir e ficava pensando, antes de dormir ficava pensando, meu Deus, realmente, né, eu posso me esforçar um pouco mais, o que eu preciso fazer? Tenho certeza que tem uma técnica, tenho certeza que tem algo que, né, vai fazer o negócio acontecer. E foi isso que aconteceu comigo, tá? Eu comecei a entender que inglês era uma habilidade, né? Eu tinha uma professora que era muito humana e ela falava muito sobre isso. Inglês não tem nada a ver com QI. Inglês é uma habilidade e você vai ficar bom praticando. É aí que entra a disciplina e o esforço. Se você não se esforçar para praticar, para ter contato todos os dias, se aquilo não for uma prioridade, realmente não vai acontecer. E aí a culpa não é de ninguém, a culpa é sua. E quando eu comecei a entender isso e eu trouxe essa autorresponsabilidade, os meus resultados são tudo o que eu faço, o que eu penso e como eu ajo, né? Eu comecei a mudar como eu pensava, porque como eu penso é como eu me estimulo para agir, né? E agindo, é claro que nós vamos ter um resultado. E assim, pensa comigo, se eu falo inglês, por que você não falaria? Sendo inglês uma habilidade, como praticando você não ficaria bom? É como andar de bicicleta. As primeiras vezes, tombos na seta, mas depois, tudo começa a dar certo. E aí você vai um pouquinho mais longe, e daqui a pouco você tá lá, felizão da vida, né? Quem ainda não sabe andar de bicicleta é porque realmente não passou pelo processo de ir lá, subir em cima da bicicleta e tentar trabalhar no equilíbrio, certo? Porque se você tivesse feito, ou se a pessoa tivesse feito, ela teria aprendido. E aí nesse mesmo pensamento da bicicleta, por exemplo, a minha mãe não sabe andar de bicicleta porque ela tinha medo. E ela não via isso como algo muito importante, não iria mudar a vida dela. Então ela falava assim, eu vou cair, vou me machucar, vou me esfolar. E assim, nem sempre a gente cai, nem sempre a gente se esfola. Mas se cair, se esfolar, vai sarar, vai passar. E eu trouxe muito isso pra minha vida quando eu tava falando inglês e eu me sentia inseguro e aquilo travava. O que eu pensava? Eu falava, meu, se eu errar, vai passar. Tipo, e daí, né? Se aquela pessoa me julgar ou ela rir de mim, isso fala muito mais dela do que de mim.
Porque se ela tá rindo, ou se ela tá achando graça, ou se ela tá me julgando, isso é um problema dela. Aí entra de novo a autorresponsabilidade. O que as pessoas pensam de mim, o que elas fazem pra mim, de nada tem a ver como eu reajo. Como eu reajo fala muito de mim. Então se eu pensar assim, meu, tô no processo de aprendizado. Não vou deixar isso me parar, não vou deixar isso povoar a minha mente. Essas pessoas que riem de mim ou que elas não querem o meu bem, tipo, de nada elas servem de qualquer forma pra mim. Então por que eu vou continuar me importando? Aí toda vez que vem esse pensamento, o que vão pensar de mim? Nossa, eu vou errar. Nossa, eu vou passar um mico ou um King Kong, né? Na época eu falava assim, meu Deus, eu já tô falando sobre a minha idade aí. E, enfim, eu comecei, todas as vezes que eu me sentia assim, eu falava assim, meu, o que eu tenho a perder? Não tenho nada a perder. Quem gosta de mim vai continuar gostando de mim. Quem não gosta, é até bom que se afaste. Então, pare de dizer que você é péssimo. Pare de dizer que você não consegue. Porque assim, se você disser que você não consegue, você está correto. Porém, se você disser que você consegue, o que vai fazer? Você vai ter mais motivação para fazer aquilo acontecer. Quando você fala, não consigo isso não, o que acontece? Você nem tenta. Você não tem nenhum tipo de motivação para tentar, certo? Agora quando você fala, meu, inglês é pra mim sim, eu consigo se a Ellen fala, eu também posso. Se tantas pessoas aí falam, por que eu não falaria? Eu não falaria se eu não me esforçasse. Então se você não se esforçar, se você não colocar lá a cara nos livros, sentar, anotar, pegar o caderno. Gente, eu sou muito minimalista no estudo, tá? Eu tento ser minimalista na minha vida, mas eu sou muito minimalista no estudo. Eu acredito ainda que um caderno organizadinho, ou um caderno pequeno que você leve na bolsa todos os dias e você anote e depois você revise, é muito mais interessante do que qualquer app da vida. Sabe por quê? Você começa a baixar aí um monte de app. Você começa a baixar um monte de coisa. Você já se perde, você já nem sabe mais onde estão as coisas, porque, enfim, você anotou um pouco no Notes, você anotou no Anki, você anotou num outro aplicativo lá que apareceu X, você colocou algumas coisas no Google Drive, e aí, tipo assim, você não vai revisar. Sinceramente. Metade das coisas que você tem, que você fez download, você já viu? Você já estudou? Na hora que você vai estudar, você de fato pega aquilo lá e estuda? Ou você começa a caçar outras coisas na internet, assistir vários vídeos, várias coisas e começa a se perder? Então olha só, uma coisa que eu quero falar pra você. Foco, prioridade e disciplina. Isso vai fazer você falar inglês e eu garanto pra você. A partir daí, o que você precisa fazer? Você precisa de uma metodologia que funcione. E eu já vou dizer uma coisa pra você. Leitura e áudio são coisas que funcionam, que você vê em séries, em filmes e em livros com áudio, tipo audiobooks, né? Uma metodologia de montar frases, sabe? Você aprende, monta frases, aprende, monta frases. Aliás, se você é iniciante em inglês e você quer fazer, eu vou deixar aqui um card de curso, um curso grátis pra você, com 31 vídeos, onde você vai começar a montar suas frases em inglês e você vai se sentir muito mais confiante. Vem comigo, não pare, vá até o final. Depois você me fala. Se não der resultado, beleza, desisto, rasgo meu diploma e vou seguir a minha vida. Mas eu tenho certeza absoluta, eu acredito tanto nisso, gente, eu vivo tanto isso, isso faz parte da minha vida, que eu tenho certeza que a hora que você fizer isso, você vai começar a ter resultado e você vai começar a perceber que você não é tão péssima como você estava dizendo, né? Até porque tem aquelas duas vozinhas, né? O capetinha e o anjinho, né? O capetinha tá lá, e cara, você não consegue não, você é péssimo, tragédia. Que era uma coisa que eu sempre pensava, gente, eu só esperava tragédia de mim. Que péssimo, né? Tipo, caramba, como eu podia fazer isso comigo, né? Um terrorismo que eu fazia comigo, falando, puxa, não, Ellen, para. Tipo assim, quem é você, querida? Quantas vezes eu falava isso pra mim? Quem sou eu? Né? Mas eu falava isso sabe por quê? Eu não sabia quem eu era. Agora eu sei muito bem quem eu sou, eu sei muito bem pra onde eu quero ir, eu sei muito bem a pessoa que eu quero me tornar. E a gente tá nesse mundo e ninguém é perfeito. Nós vamos melhorar. A ideia é sempre melhorar. E eu tenho muito isso no meu coração. Eu quero sempre ser uma pessoa melhor. Eu quero sempre ter mais sabedoria para agir e para alcançar os meus objetivos e também para impactar vocês aí. Com a minha experiência, né? Eu acredito que nada é por acaso. Eu acredito que eu passei por tudo que eu passei, que eu vivi tudo que eu vivi, para eu poder passar meu conhecimento e de repente ajudar outras pessoas. Então é isso, vou encerrar esse vídeo porque já tá muito longo. Se você ficou com alguma dúvida ou se você ainda quer saber mais sobre esse assunto, me deixa aqui um comentário. Teacher, como é que eu venço essa ansiedade, como eu venço esse medo, como eu venço a timidez. Falei sobre isso lá no Facebook, no Expert School Online, eu fiz uma live sobre isso, porque eu não sei se você sabe, mas eu tinha um grau de timidez bem alto na hora de falar principalmente. E na hora de falar inglês, então, meu Deus, eu sempre me achava o terror.
E eu falei sobre isso, mas de qualquer forma, se você tiver interesse, eu volto aqui falar sobre esse assunto, ou nós marcamos uma live pra falar sobre esse assunto. Quero só saber se vocês têm interesse, ok? Bom, então eu espero ter ajudado, tocado no coraçãozinho de vocês, dado um empurrãozinho aí de leve, ou nem tão de leve assim. Espero que você entenda que tudo que você planta, você colhe. Então, se você plantar agora, né, você praticar, você vai ficar bom. Leva tempo, não é de um dia para o outro, sabe? É perseverança também, é entender que é um dia após o outro, que as coisas vão acontecendo, mas não no ritmo que a gente quer que aconteça, né? Quem dera, eu podia vir aqui e falar pra vocês, em uma semana vocês não tá fluente, eu ia ficar muito feliz se fosse real, mas não é. Entende? Eu tenho certeza que você em um mês consegue ver muita diferença. Por isso que eu quero chamar você para fazer o curso grátis de inglês de Vancouver, onde são 31 dias, que o foco é imersão mesmo de um mês para você conseguir ter resultado. E eu tenho certeza que você vai sair com muitas e muitas. Se eu não me engano, são mais de 500 frases o curso todo que você consegue pensar e reproduzir. Então faz o teste, me deixa saber. Se você já fez esse curso, me deixa saber também. Se você não terminou, corre lá, termina e prove para você mesmo que você é capaz. O que as outras pessoas pensam, se for negativo, simplesmente ignore. Isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Agora, preze pelas pessoas que te empurrem pra frente. Aquelas pessoas que falam, não, cara, vai lá, você consegue, se eu consigo, você consegue. Não, meu, tem que fazer, né? Bora! Essas deveriam ser as pessoas com que você, né, interage, com que você convive. Bom, espero que eu tenha dado meu recado. Foco, prioridade, objetivo, imersão, todos os dias, disciplina. Você desenvolve isso, tá? Não é de um dia pro outro, você desenvolve. Mas é muito possível. Se eu falo, se eu posso, você também pode. E é isso. That's it, okay? Trust me. So see you next video. See you later, alligators. Bye.